de 600 mil homens que marchavam à frente de Israel e que haviam acabado de ver o livramento de Deus com mão poderosa, somente 2 estavam preparados para entrarem na Canaã terrestre. E hoje? Será que o Israel de Deus corre perigo semelhante? E o que diz o Espírito de Profecia a esse respeito? Olá, meus amigos e meus queridos irmãos em Cristo. Vocês estão no canal O Retorno da Glória e o meu desejo e também a minha oração é que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Amém? Bom, lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, descrevendo a saída do povo de Deus do Egito, ele diz que os israelitas passaram pelo mar e passaram pela nuvem como um símbolo de que eles foram batizados e também comeram do maná que caía do céu e também beberam da água que saía da rocha, simbolizando assim que eles se alimentavam de Cristo. Contudo, o apóstolo diz que, ainda que todos os israelitas se beneficiaram de tais coisas, mesmo assim, Deus se desagradou da maioria deles. E, depois de descrever a triste história de Israel, ele fez uma advertência aos cristãos com as seguintes palavras. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6. Veja, Paulo não estava falando apenas aos coríntios e aos cristãos daquela região, mas ele estava falando para todos os cristãos daquela época que pertenciam ao período histórico da igreja em Éfeso. E por mais que Jesus, na carta apocalíptica a essa igreja, diz que conhecia as suas obras, seu trabalho, sua perseverança, e ainda que ele sabia que os cristãos do período de Éfeso colocavam à prova aqueles que se diziam apóstolos e eles conseguiam detectar quem eram os verdadeiros e os falsos apóstolos de Cristo. E ainda que os do período de Éfeso o amavam de tal maneira que suportavam provas por seu nome, Jesus também afirma que esses mesmos abandonaram seu primeiro amor e caso não se arrependessem dos seus pecados, o Senhor removeria o castiçal deles do seu lugar. Bom, se para uma igreja com tantos elogios era possível que a realidade do antigo Israel viesse a se manifestar dentro dela, o que dizer de uma igreja que não possui nenhum elogio da parte do Senhor? Amigos, a palavra de Deus nos diz que devemos falar segundo a lei e ao testemunho, e se não procedermos assim, jamais veremos a luz. E também, lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, nos é dito, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E sendo assim, o que diz a profeta sobre os perigos do Israel moderno cair no mesmo desagrado divino que o antigo Israel? E diz o Espírito de Profecia. Na ausência da perseguição, tem entrado para nossas fileiras homens que parecem sãos, de inquestionável cristianismo, mas que, caso surgisse a perseguição, sairiam de nós. Eventos Finais, página 174. Veja, aqui a profeta não está falando de uma classe de adventistas que raramente vai na igreja aos sábados e que nunca aparecem nas quartas e nos domingos e que não estudam nem a Bíblia, nem o Espírito de Profecia. Mas ela está dizendo que entre nós existe uma classe de pessoas que, enquanto não ocorre a grande perseguição, aparentemente são verdadeiros remanescentes da profecia bíblica, mas que, quando vier a grande prova, após o decreto dominical, esses sairão da igreja. E se o Espírito Santo está trazendo através da sua profeta essas palavras com relação a aqueles que aparentemente são verdadeiros, o que se pode esperar então daqueles que não demonstram verdadeiro interesse e responsabilidade com as coisas de Deus? Bom, conforme diz Amós 9, versículo 9, ainda haverá uma grande sacudidura entre os filhos de Deus, a qual é confirmada vastamente pelo Espírito de Profecia. E, embora hoje pouco se fale das consequências dessa grande sacudidura, a profeta diz o seguinte,
Quando a lei de Deus for anulada, sua igreja será peneirada por provas terríveis, e uma proporção maior do que agora podemos prover dará ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 368. Irmãos, constantemente eu vejo pessoas entre nós, orgulhosas quando são questionadas se fizeram a lição da escola sabatina, dizerem que sim. E também, muitas vezes, eu vejo pessoas orgulhosas que dizem que não saem de casa sem antes estudar a sua lição. E, embora a lição deva sim ser estudada por toda a igreja, quem disse que a lição da escola sabatina deve ser o principal estudo do adventista? Amigos, a base para as doutrinas dessa igreja é a palavra de Deus. E por isso, o nosso primeiro estudo do dia deve ser a leitura individual da Bíblia, ou como alguns preferem dizer, nossa primeira leitura deve ser o ano bíblico. E, na escala de maior importância para nós, em segundo lugar, vem a leitura do Espírito de Profecia, e só depois vem a escola sabatina. E, se nós estamos nos iludindo com o pensamento de que apenas o estudo diário da lição da escola sabatina, sem antes fazer o estudo profundo da palavra de Deus e do Espírito de Profecia irá nos sustentar na grande prova que está diante de nós, podemos ter certeza que estaremos entre aqueles que, vindo o decreto dominical, abandonarão a fé para dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, porque a raiz da nossa fé não terá descido profundamente como a raiz de um pinheiro ou de um carvalho, e, vindo a grande tempestade, facilmente nós seremos arrancados. Bom, quando eu conheci a minha esposa, eu não morava no mesmo estado que ela, e por isso eu gastava cerca de umas 12 horas dentro de um ônibus até chegar aqui em Santa Catarina. E nesse longo percurso, de quando em quando, eu podia ver ali plantações com grandes pinheiros e também enfileirados um do lado do outro. Mas, meus queridos, quando vier a grande sacudidura, quantos vão permanecer firmes como os pinheiros e quantos serão arrancados como as ervas daninhas? Será que a parábola das 10 virgens, ela apresenta uma matemática exata? 50% serão salvos e 50% serão vomitados? Ou será que aquela parábola é apenas ilustrativa para que entendamos que existirão dois grupos na igreja? E diz o Espírito de Profecia: quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei mais desprezada for, então deve nosso zelo ser mais ardoroso e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona, ferir as batalhas do Senhor quando são poucos os campeões, essa será a nossa prova. Naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia e lealdade de sua traição. Testemunhos Seletos, volume 2, página 31. Veja, seria um pouco menos triste se a parábola das 10 virgens apresentassem a verdadeira realidade no tocante à quantidade dos que vão ficar e dos que vão sair. Mas, nesse texto do Espírito de Profecia, a profeta ela é muito clara em dizer que não será apenas a metade que vai sair, pois ela é categórica em dizer que a maioria sairá e que apenas poucos campeões permanecerão. E, meus amigos, a maioria não é apenas 50%, mas a maioria é mais da metade desse povo. E se eu parasse por aqui com esses textos que já apresentei, eles já seriam suficientes para que vocês e eu passássemos a meditar na vida que nós estamos levando diariamente na presença do nosso Deus. Mas eu sei que a única esperança para os laodiceanos é compreenderem realmente qual é a sua situação diante de Deus. E então, por conta disso, eu irei prosseguir com mais 2 textos, não para que os irmãos fiquem desanimados, mas sim para que o Espírito Santo possa colocar em seus corações aquela tristeza, a qual gera o arrependimento que, por sua vez, produz a salvação. E diz o Espírito de Profecia: é uma solene declaração que faço à igreja de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja
está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como pecador comum. Serviço Cristão, páginas 40 e 41. Amigos, alguns dizem que esse texto era para os tempos de Ellen White, que essa realidade não se aplica agora aos nossos dias, mas Deus tenha misericórdia de nós se por acaso esse texto não estiver também falando dos nossos dias, porque se no tempo em que ela viveu, no qual houve uma apostasia alfa que não se compararia com a apostasia ômega dos nossos dias, se naquele tempo ela escreveu isso, então o que ela escreveria para os nossos dias? Certamente ela escreveria que entre cada 100 dos nomes escritos nos livros da igreja, nenhum está preparado. Mas eu creio que esse texto vale tanto para os dias dela como para os nossos dias. Contudo, caso ela houvesse dito que para cada 20 nomes, somente um estaria preparado para terminar a sua obra aqui na Terra, então isso ia equivaler a 5% da nossa igreja. Mas ela não disse que para cada 20 nomes, um estaria preparado e salvo, mas aquelas palavras que ela usou foram: nenhum entre 20 dos nomes está preparado para terminar a sua obra e se encontram tão sem esperança em Deus e no mundo como pecador comum. Meus queridos, muitas vezes os pregadores da verdade presente são acusados de alarmistas. Mas quem dera essa solene advertência que lemos fosse apenas alarmante. Mas a profeta ela vai muito além do que isso e ela apresenta um quadro extremamente desastroso entre aqueles que se dizem remanescentes da profecia bíblica. E, indo mais além, ela escreve: foi-me apontado o antigo Israel, apenas 2 dos adultos dentre o vasto exército que deixou o Egito entraram em Canaã. Seus cadáveres ficaram espalhados no deserto por causa de suas transgressões. O Israel moderno está em maior perigo de esquecer-se de Deus e ser levado à idolatria do que o antigo povo de Deus. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 609. Bom, esses dias eu assisti um trecho de um vídeo de uma pessoa bem conhecida entre nós e nesse pequeno vídeo essa pessoa dizia que ir para o campo, deixar de escutar músicas com letras cristãs, mas que tem ritmo mundano, se vestir com roupas mais adequadas para um cristão, acreditar que Deus pode nos dar um caráter perfeito e vitória sobre o pecado através do poder do Espírito Santo. Ele diz que tudo isso constituía fanatismo e extremismo. Contudo, ele não apresentou um texto bíblico nem do Espírito de profecia para confirmar as palavras dele. Amigos, eu bem sei que apenas o estudo das Escrituras e do Espírito de profecia não vão nos fazer verdadeiros cristãos, mas se formos esperar que dos púlpitos escutemos todas as advertências às quais nós necessitamos, provavelmente vamos perecer como bebês no tocante ao conhecimento que Deus nos deixou. Portanto, se vocês querem realmente conhecer a verdade, então terão que, por vocês mesmos, estudar a Bíblia juntamente com o Espírito de profecia, pedindo, suplicando e clamando a Deus por discernimento espiritual para compreenderem o que é certo e o que é errado. E se nós desejamos permanecer entre aqueles que nesses últimos dias serão semelhantes a Josué e Caleb, então precisamos lutar de dia e de noite ininterruptamente em oração, clamando a Deus que nos conceda em toda a sua plenitude o Espírito Santo, porque só a presença interior do Espírito em nossas mentes e em nossos corações poderá nos preparar para terminarmos nossa obra nessa terra e nos encontrarmos entre aqueles que, como os pinheiros e os carvalhos, permanecerão de pé, vindo a terrível tempestade. Bom, nós vamos ficando por aqui. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês com o Espírito Santo e que Ele coloque em seus corações fome e sede por sua presença. Amém? Então, um grande abraço para todos vocês, meus amigos, e até a próxima.